Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Todos nós temos nossa própria história que devemos contar à sombra da luz. A conversão é a passagem das trevas para a luz, e essa luz é Jesus. Que possamos hoje trazer nessa liturgia o sentido dessa palavra de Deus, que é justamente de nos propor algo novo, termos um espírito capaz de compreender o outro, que possamos trazer isso como uma forma de caridade divina, porque Deus nos amou e quer esse amor de nós, de uns para com os outros. Portanto, vamos fazer o nosso ato de amor a Deus, nos comprometendo com o seu projeto. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos nos autoexaminarmos neste momento. Em que tenho mais ofendido a Deus? É pela ingratidão? É por muitas vezes não corresponder ao seu amor, amando na pessoa do nosso irmão? Será que tenho amado a Deus na pessoa do meu irmão? Ou tenho sido mais um desses a falar que amo a Deus somente da boca para fora? Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Reze comigo. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Reze comigo. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre lhe é fiel. Reze comigo. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo:
como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, Jesus continua a se mostrar como pão, dando um novo ensinamento difícil para os judeus entenderem como ele vai dar sua própria carne para comer. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 20, conta a narrativa de um moço religioso formado da escola de Gamaliel, rígido na sua doutrina, rígido no seu modo de viver, duro. E esse moço chamava-se Saulo. Saulo, como diz a palavra, só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E ele vai apresentar-se ao sumo sacerdote para pedir-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Na homilia do Papa Francisco, no ano de 2017, sobre esta leitura, ele vai falar sobre essa situação de ser rígidos, e até daqueles que são rígidos estão na igreja, mas ele quer se referindo aí, falando como aqueles que são rígidos e honestos, como Paulo, como Saulo, a imitar o exemplo de Saulo, ser rígidos, mas também ser honesto, e se deixar também guiar pela mansidão, porque depois da aparição, Saulo deixou-se guiar pela mansidão do Senhor. São Paulo se converteu em apóstolo do Senhor depois de ter sido perseguidor dos primeiros cristãos. Diz a palavra que durante a viagem, que era uma viagem de perseguição aos cristãos de Damasco, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Certamente, essa luz, quando se diz Saulo caiu por terra, ele se ajoelhou diante do Cristo. Ele não conseguiu ficar de pé. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Jesus vai completar dizendo: levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. E os homens que estavam acompanhando Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não conseguiram ver ninguém. E Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada conforme a palavra. Então pegaram Saulo pelas mãos e levaram-no para Damasco. De fato, como disse o Papa Francisco,
Saulo era um jovem rígido, idealista, era um prisioneiro da rigidez da lei dos fariseus. No entanto, ele era honesto também. Rigidez e honestidade devem caminhar lado a lado. Tenhamos cuidado, porque Saulo, ele era zeloso pela lei. Ele estava fazendo aquilo achando que estava agradando a Deus. Tenhamos cuidado com a rigidez. Porém, se formos rígidos, como diz o Papa Francisco, tratemos também de sermos honestos, pois com a mesma medida que medirmos, seremos também medidos. Marcos 4:21. A origem etimológica da palavra rígido provém do latim rigidus, que quer dizer duro, inflexível. Tenhamos cuidado também de não sermos inflexíveis. O sábio é aquele que muda também os pensamentos, não é aquele que fica sempre na mesma linha de pensamento. Tenhamos cuidado para não sermos também duros. Somos chamados hoje, nesta liturgia, a sairmos da linha dura, para exemplo de Saulo, entrarmos pelo caminho da mansidão, como o Senhor o chamou, Ele chama a cada um de nós também. Mais que ser rígidos, duros, é importante sermos bons e honestos, mansos. A exemplo de Saulo, a exemplo de Jesus, andar no caminho da mansidão. Saulo foi formado na rigidez do aprendizado da escola do fariseu, chamado Gamaliel, mas foi um homem honesto. Tenhamos cuidado para que a rigidez não nos leve também à chamada hoje intolerância, expressa muitas vezes no modo de julgar e querer condenar a fé do outro, a religiosidade do outro, como se achando que a nosso modo de viver na fé é verdadeiro, e assim passar a perseguir a fé, perseguir a religiosidade do outro, dizer que a religiosidade do outro é falsa e a minha é verdadeira. Isso é intolerância, isso não cabe na vida de um cristão. Saulo mudou e nós devemos mudar também, andar pelo caminho da flexibilidade e da mansidão. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Os 3 dias de cegueira de Saulo aí representam um tempo que devemos dar para nós mesmos, nos autoexaminarmos. Será que tenho vivenciado uma fé honesta? Ou sou mais um desses a me tornar rígido para esconder meus defeitos? Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor vai lhe dizer: levanta-te e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Então Ananias saiu. Mas antes ele vai questionar: Senhor, esse homem é perseguidor da igreja. Isso aqui é um outro aspecto também. O aspecto de quando nós, já convertidos, não acreditamos na conversão do outro. Era necessário Ananias acreditar. E ele acreditou. Foi na casa de Saulo, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Seria muito difícil, do lado humano, de entender o gesto de Ananias, impor as mãos sobre aquele que estava mandando matar os cristãos, perseguindo os cristãos, sendo testemunhas da morte de Estevão, como já tinha sido. Mas ele foi obedecendo à voz de Deus. Nós necessitamos ouvir a voz de Deus, mesmo quando nos dirigimos para evangelizar aqueles dos quais nós dizemos muitas vezes que não merece ouvir nossa evangelização. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. E assim, Saulo, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado e logo começou a pregar nas sinagogas,
afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Tenhamos, portanto, essa leitura nesses dois aspectos. Andarmos no caminho da mansidão e da flexibilidade. No Salmo responsorial, Salmo 116, que além de ser o mais breve texto do livro dos Salmos, também é o menor capítulo da Bíblia. Entretanto, mesmo sendo tão pequeno, em apenas 2 versículos, ele é capaz de convidar-nos a louvar o nome do Senhor. Isso é o mais importante. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. O salmista nos convida a oferecer a Deus uma bela oração de gratidão, reconhecendo o seu amor para conosco, reconhecendo sua fidelidade para conosco. E nós cantamos no refrão: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E no Evangelho de João 6, 52 a 59, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Para os judeus era difícil entender aquela pregação de Jesus. Ele estava numa sinagoga pregando algo que parecia ser um absurdo. E nós também, se estivéssemos ouvindo Jesus pregando, dizendo que a sua carne é a verdadeira comida, nós íamos dizer: esse homem está louco. E eles estavam nessa confusão. No Evangelho de ontem, Jesus foi claro em dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Aqui, no meio dessa confusão, Jesus poderia tomar a palavra e dizer: não foi assim como vocês entenderam. Eu quis dizer desse modo, como muitas vezes as outras igrejas interpretam. Jesus não quis mudar o seu modo de falar. Ele continuou na mesma linha de suas palavras, afirmando o que ele tinha dito antes. E hoje, os judeus vão discutir sobre isso, vão entrar em pânico, em confusão. Então Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Portanto, Jesus estava reafirmando o que ele tinha dito ontem: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A carne de Cristo fala é a sua própria carne, verdadeira comida, e o seu sangue, verdadeira bebida. A palavra de Jesus nos deixa clara acerca do alimento, a Eucaristia, que é o pão que nos levará à eternidade. O alimento que vem do céu, veio do céu para que, ao nos alimentarmos, sejamos conduzidos ao céu. É o sustento da nossa alma. É o passaporte para a vida eterna, como sempre falamos aqui. Assim como na matéria precisamos nos alimentar, nosso corpo material, também espiritualmente do alimento espiritual é necessário também nós nos alimentarmos para permanecermos nele, enquanto ele permanece em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E Jesus vai completar: este é o pão que desceu do céu. Aquele que come este pão viverá para sempre. Portanto, Jesus não vai aqui dizer: eu vou falar de outro modo. Não, ele vai falar do mesmo modo. Embora ele estivesse não entendendo, ele vai continuar afirmando que a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. As palavras que Jesus dirige aos judeus são fortes e também são dirigidas a nós. Comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, são palavras fortes. Vamos até compreender a situação dos judeus, de entender isso, mas Jesus vem aqui hoje reafirmar o que nós acreditamos, que ele se faz presente no pão de uma forma que nos alimentamos e não de forma simbólica como muitos creem. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim
e eu nele. Jesus afirma várias vezes. Então não temos como acreditar de outra forma e nem interpretar, porque Jesus deixa bem claro o que ele está falando. Certamente os judeus pensavam que Jesus estivesse delirando. Os judeus não compreenderam e não aceitaram que Jesus estava ali ensinando, porque lhes faltava clareza e fé. Hoje podemos ter clareza e fé, porque nós já temos o catecismo que explica tão bem o que significa a Eucaristia. Hoje poderíamos nos perguntar também, será que compreendi com clareza as palavras de Jesus? Ou sou mais um desses a duvidar e a me afastar de sua presença na Eucaristia? É preciso nos abrir para a novidade da proposta que Jesus nos oferece hoje. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é participar em plenitude de seu projeto de vida e garantir vida plena, salvação que Ele quer nos oferecer a todos. Na medida que nos alimentarmos de Jesus, seremos também divinizados, nos tornaremos divinos como Ele. E a única forma de nos tornarmos divinos como Cristo é nos alimentarmos de sua divindade. Na medida em que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, nós nos tornamos e nos tornaremos semelhante a Ele, porque Ele vem habitar em nós, purificando-nos pela sua carne. Pela Eucaristia, nós passamos a pertencer ao nosso Senhor. Ele passa a viver em nós. Mais importante do que o pão que comemos a cada dia, para o sustento do corpo material, é a Eucaristia, o alimento espiritual que se torna sustento para esta vida e para permanecermos nele até a eternidade. Sem a Eucaristia, nós nos tornamos fracos, sem força. Como lutaremos diante das dificuldades da vida se não nos alimentarmos da Eucaristia? Quando muitas vezes nós passamos por uma luta e não suportamos, devemos perguntar, eu fui na Eucaristia no domingo para que eu tivesse uma semana boa? Quando comungamos, passamos a pertencer a Cristo e nós passamos pelas lutas de forma suave, porque estamos com Cristo e Cristo permanece em nós. Isso nos garante consolo diante das lutas, diante das dificuldades, diante das decepções. Nos garante a confiança também nas dificuldades que passaremos para passarmos por ela vencendo-as. No Catecismo da Igreja, parágrafo 1324, afirma que na Santíssima Eucaristia está o sentido, todo o tesouro espiritual da Igreja, que é o próprio Cristo, nossa Páscoa. Reconheçamo-lo. No parágrafo 1325 vai afirmar que na Eucaristia encontra-se o cume da ação de Deus em Cristo em nós, que nos santifica. No parágrafo 1326 dirá que pela celebração eucarística unimos-nos desde já aquele rito de celebração celeste onde antecipamos a vida eterna quando com Ele iremos celebrar, quando Deus se faz tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 18. E no parágrafo 1327 concluirá que, em síntese, a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé. E, por sua vez, a Eucaristia deve confirmar a nossa maneira de pensar também. Eu acreditar como Cristo falou e como a Igreja justamente escreve como uma verdade. E eu me alimento de Jesus na Eucaristia? Ou sou mais um desses a questionar sua presença no pão? Eucaristia quer dizer ação de graças, quer dizer obrigado. Eucaristia significa dar graças em todos os momentos e para todos os efeitos. Dar graças a Deus significa bendizê-lo pelo sacrifício oferecido. A palavra Eucaristia origina-se do grego Eucharistin ou Eulogien. Eucharistin, que significa agradecer, e também Eulogien, que é bendizer. Podemos assim louvar a Deus. Somos convidados a louvar a Deus. A Eucaristia
originalmente lembram as bênçãos judaicas, que proclamavam sobretudo durante a refeição. Ela provém justamente desse laço de Cristo, do judaísmo, para a igreja romana e para nós. Vamos bendizer a Deus por suas obras, a obra da criação. Vamos bendizer a Deus por suas obras, a obra da redenção. Vamos bendizer a Deus por suas obras, a obra da santificação. Deus quer nos salvar, Deus quer nos santificar. Eucaristia, vamos agradecer. Ó Jesus, Divino Mestre, pão da vida, alimento que nos salva. Hoje, na leitura, os judeus não acreditaram em tua palavra, não quiseram acreditar que és o pão da vida, que estás presente no pão. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Ajuda-nos a perseverar como verdadeiros discípulos e a nunca duvidar da tua presença no pão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.